Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A possibilidade de Felipe Luís assumir o comando do Atlético de Madrid desperta a curiosidade, mas a realidade atual do clube aponta em outra direção. Diego Simeone, que está à frente da equipe desde dezembro de 2011, possui contrato válido até junho de 2027 e continua sendo tratado como uma lenda dentro da instituição. O argentino não apenas coleciona títulos, como 2 conquistas de La Liga e 2 da Liga Europa, mas também consolidou o Atlético como uma força estável no cenário europeu, capaz de competir de igual para igual com gigantes como Real Madrid e Barcelona. O momento vivido pelo time reforça essa confiança. São 11 vitórias em 13 partidas, desempenho que mantém o clube entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Espanhol, ainda que com 9 pontos de desvantagem para o líder. Nesse contexto, a ideia de uma saída imediata de Simeone é considerada improvável. A diretoria valoriza a continuidade, especialmente porque o elenco passa por uma reformulação profunda. Jogadores experientes como Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul, Axel Witsel e Azpilicueta deixaram o grupo, enquanto Samuel Lino foi negociado com o Flamengo. Para suprir essas saídas, o Atlético investiu aproximadamente 176 milhões de euros, algo em torno de 1,14 bilhão de reais, em jovens talentos, entre eles Thiago Almada. Esse processo de rejuvenescimento exige estabilidade técnica e liderança firme, atributos que Simeone oferece com autoridade. Felipe Luís, por sua vez, mantém uma relação de respeito e carinho com o clube espanhol. Suas passagens entre 2010 e 2014, e depois de 2015 a 2019, marcaram uma era de conquistas e fidelidade. A visita recente ao centro de treinamento reforçou esse vínculo, mostrando que o ex-lateral continua próximo do ambiente querido por todos. Atualmente, ele está de férias na Espanha e deixou nas mãos de Jorge Mendes, seu agente, a condução das negociações para uma possível renovação com o Flamengo. Caso não avance com o clube carioca, naturalmente surgem especulações sobre um futuro em Madrid, mas elas não encontram respaldo imediato na estratégia do Atlético. O estilo de Simeone, muitas vezes criticado por ser excessivamente defensivo, é também o que garante consistência e competitividade. Trocar de treinador neste momento significaria alterar rotinas de treino, redefinir perfis de contratação e mexer na dinâmica de liderança de um grupo em formação. Felipe poderia trazer uma abordagem diferente, talvez mais voltada para a posse de bola e progressões ofensivas, mas sua experiência como técnico ainda está em construção e seria posta à prova em um ambiente de alta exigência. O carinho da torcida e da instituição por Felipe Luís é inegável, e sua eventual candidatura futura ao cargo de treinador é legítima. No entanto, o presente do Atlético de Madrid está solidamente ancorado em Simeone, cuja permanência é vista como essencial para atravessar a fase de transição do elenco sem sobressaltos. A discussão sobre sucessão pode ganhar força em cenários de queda de desempenho ou mudanças institucionais, mas, por ora, o caminho segue claro. Confiança no trabalho do argentino e continuidade de um projeto que já se tornou parte da identidade do clube. Assim, o que se observa é uma narrativa de expectativa e respeito, mas não de ruptura. Simeone representa o presente e o futuro imediato do Atlético, enquanto Felipe Luís permanece como uma figura admirada, com portas abertas e legitimidade para ser considerado em um momento oportuno. O equilíbrio entre legado e renovação é o que guia as decisões do clube. E nesse tabuleiro, emoção e pragmatismo caminham lado a lado. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades.
A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional e rapidamente se espalhou pelos bastidores do futebol. Jorginho, figura conhecida e respeitada, anunciou sua saída com uma frase que ecoou como um grito de desabafo: "Não me valorizam aqui." O impacto imediato foi de surpresa e indignação, não apenas entre torcedores, mas também entre dirigentes e colegas de profissão, que viram na declaração um retrato fiel das tensões que se acumulam nos bastidores do esporte brasileiro. O anúncio não veio em tom protocolar, mas carregado de emoção e firmeza. Jorginho, acostumado a lidar com pressões dentro e fora de campo, escolheu expor sua insatisfação de forma direta, sem rodeios. A frase, curta e contundente, ganhou força justamente por traduzir um sentimento que muitos profissionais do futebol compartilham, mas raramente verbalizam em público. A saída de Jorginho não é apenas uma mudança de comando ou de função, é um episódio que revela a fragilidade das relações institucionais em clubes e entidades esportivas. Quando um profissional experiente afirma não se sentir valorizado, abre-se uma janela para discutir o quanto o futebol brasileiro ainda precisa evoluir em termos de gestão e reconhecimento. Nos corredores, a repercussão foi imediata. Alguns dirigentes tentaram minimizar o impacto, alegando que divergências fazem parte do cotidiano. Outros, porém, reconheceram que a forma como Jorginho se despediu expõe falhas graves na condução de projetos e na valorização de quem se dedica intensamente ao trabalho. Torcedores reagiram com indignação e tristeza. Para muitos, Jorginho representa não apenas competência técnica, mas também lealdade e compromisso. A ideia de que alguém com esse perfil não se sente valorizado gera uma sensação de injustiça e reforça a percepção de que o futebol, por vezes, trata seus protagonistas como peças descartáveis. A imprensa esportiva rapidamente abraçou o tema, dedicando horas de cobertura e análise sobre o episódio. Programas de debate revisitaram a trajetória de Jorginho, destacando conquistas, momentos de superação e a importância de sua presença em diferentes fases do futebol nacional. A narrativa construída reforçou a ideia de que sua saída não é apenas uma perda pontual, mas um sinal de alerta para o sistema. Especialistas em gestão esportiva apontaram que o caso de Jorginho é emblemático. A falta de valorização não se resume a salários ou contratos, mas envolve reconhecimento público, apoio institucional e respeito às ideias de quem constrói o dia a dia do futebol. Sem esses elementos, qualquer projeto tende a se fragilizar, por mais recursos financeiros que possua. A frase "não me valorizam aqui" ganhou força nas redes sociais, transformando-se em hashtag e mobilizando torcedores de diferentes clubes. O episódio ultrapassou fronteiras e se tornou símbolo de uma discussão mais ampla sobre como o futebol brasileiro trata seus profissionais. A indignação coletiva mostrou que o público não aceita mais a lógica de descaso e exige mudanças estruturais. Dentro do vestiário, a saída de Jorginho deixou marcas profundas. Jogadores que conviviam diariamente com ele destacaram sua postura firme, sua capacidade de liderança e o respeito que inspirava. A ausência repentina gera um vazio difícil de preencher, especialmente em um momento em que o grupo precisa de estabilidade e confiança. A repercussão também atingiu patrocinadores e parceiros comerciais. Empresas que investem no futebol sabem que a credibilidade e a imagem dos profissionais são parte fundamental do produto que consomem. A saída de Jorginho, acompanhada de uma declaração tão forte, levanta dúvidas sobre a capacidade das instituições de manter ambientes saudáveis e valorizadores. No meio acadêmico, estudiosos de sociologia e comunicação esportiva analisaram o episódio como um reflexo da crise de reconhecimento que permeia diferentes áreas da sociedade. Para eles, o futebol é apenas um espelho de uma realidade mais ampla, onde profissionais dedicados muitas vezes não recebem o devido valor. A frase de Jorginho, nesse sentido, transcende o esporte e se conecta com um sentimento coletivo. A saída também reacendeu memórias de outros episódios semelhantes, em que técnicos e jogadores se despediram alegando falta de valorização. Comparações inevitáveis surgiram, reforçando a ideia de que o problema não é isolado, mas sistêmico. O futebol brasileiro, apesar de sua grandeza, ainda convive com práticas que fragilizam sua estrutura. A pressão sobre dirigentes aumentou consideravelmente. Torcedores exigem explicações, jornalistas cobram transparência e patrocinadores pedem garantias de que situações semelhantes não se repetirão.
O episódio de Jorginho se tornou um teste de credibilidade para quem comanda o futebol. Enquanto isso, Jorginho mantém postura firme. Sua declaração não foi seguida de arrependimento ou recuo, mas de convicção. Ele deixou claro que não aceita permanecer em um ambiente onde não se sente valorizado, reforçando a ideia de que dignidade e respeito são prioridades em sua trajetória. O futuro de Jorginho, agora fora da instituição que não o valorizava, é tema de especulação. Muitos acreditam que ele rapidamente encontrará espaço em outro clube ou projeto, justamente por sua competência e experiência. A saída, paradoxalmente, pode abrir novas portas e mostrar que o reconhecimento virá de quem realmente entende seu valor. A frase "não me valorizam aqui" já entrou para o imaginário coletivo como símbolo de resistência e de coragem. Ao verbalizar o que tantos sentem, Jorginho deu voz a uma indignação silenciosa e mostrou que é possível se posicionar com firmeza diante de injustiças. O episódio também reforça a importância da comunicação no futebol. Uma declaração curta, mas carregada de significado, foi suficiente para mobilizar torcedores, imprensa, dirigentes e patrocinadores. O poder das palavras, nesse caso, se mostrou tão forte quanto qualquer resultado em campo. O futebol brasileiro, diante dessa crise, precisa decidir se continuará convivendo com práticas que desvalorizam seus protagonistas ou se buscará construir um ambiente mais justo e transparente. A saída de Jorginho é um alerta que não pode ser ignorado. No fim das contas, o episódio não é apenas sobre um profissional que se despede. É sobre a forma como o futebol brasileiro trata seus talentos, sua capacidade de reconhecer esforços e sua disposição para evoluir. A frase de Jorginho ecoa como um chamado à reflexão e à mudança. E enquanto o futuro se desenha, uma certeza permanece: Jorginho não se calou diante da falta de valorização. Sua saída, marcada por coragem e dignidade, se torna um marco na história recente do futebol brasileiro e um convite para que todos repensem o valor que dão àqueles que constroem o espetáculo. A repercussão da saída de Jorginho, acompanhada da frase contundente "não me valorizam aqui", continua reverberando em diferentes esferas do futebol brasileiro e até fora delas. O episódio ganhou proporções que ultrapassaram o ambiente esportivo, tornando-se pauta em programas de variedades, colunas de opinião e até em debates políticos sobre a gestão do esporte. A força da declaração reside no fato de que ela expõe uma ferida antiga, a dificuldade das instituições em reconhecer o valor humano por trás dos resultados. Nas arquibancadas, a reação foi imediata. Torcedores se dividiram entre aqueles que lamentaram profundamente a saída e aqueles que, mesmo reconhecendo o talento de Jorginho, acreditam que o ciclo já estava encerrado. Essa polarização, típica do futebol, ganhou intensidade porque a frase de despedida não deixou espaço para interpretações suaves. Ao afirmar que não se sentia valorizado, Jorginho colocou em evidência uma relação desgastada e abriu margem para críticas à diretoria. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Jornais esportivos da Europa e da América Latina destacaram a saída como exemplo de como o futebol brasileiro ainda enfrenta problemas de gestão e valorização de seus profissionais. Para muitos analistas estrangeiros, o episódio reforça a ideia de que, apesar da paixão e do talento abundante, o Brasil precisa modernizar suas estruturas administrativas para evitar crises recorrentes. Patrocinadores e investidores, atentos ao impacto da imagem pública, demonstraram preocupação. Empresas que associam suas marcas ao futebol sabem que episódios de desvalorização podem afetar diretamente a percepção do público. A saída de Jorginho, acompanhada de uma declaração tão forte, levanta dúvidas sobre a capacidade das instituições de manter ambientes saudáveis e respeitosos, o que pode influenciar futuras negociações comerciais. Dentro do elenco, a ausência de Jorginho foi sentida como um golpe emocional. Jogadores que conviviam diariamente com ele destacaram sua postura firme e sua capacidade de liderança. A saída repentina gera insegurança, especialmente em um momento em que o grupo precisa de estabilidade para enfrentar desafios competitivos. O vestiário, antes marcado por confiança, agora convive com a sombra da incerteza. Nas redes sociais, a frase "não me valorizam aqui" se transformou em símbolo de resistência e ganhou vida própria. Torcedores de diferentes clubes passaram a utilizá-la em contextos variados, como forma de protesto contra dirigentes e até em situações da vida cotidiana.
O poder viral da declaração mostra como o futebol, além de esporte, é também um fenômeno cultural capaz de influenciar comportamentos e discursos. Ex-jogadores e técnicos se manifestaram publicamente, muitos deles em defesa de Jorginho. Para esses profissionais, a falta de valorização é um problema recorrente e que precisa ser enfrentado com seriedade. A saída de Jorginho, nesse sentido, não é apenas um episódio isolado, mas um alerta para que o futebol brasileiro repense suas práticas e aprenda a reconhecer quem constrói sua história. Acadêmicos e especialistas em comunicação esportiva analisaram o episódio como um caso de crise de reputação. Para eles, a frase de Jorginho sintetiza um sentimento coletivo de desvalorização que ultrapassa o futebol e se conecta com outras áreas da sociedade. O impacto da declaração, portanto, não se limita ao esporte, mas abre espaço para reflexões sobre como instituições tratam seus profissionais em diferentes setores. A pressão sobre dirigentes aumentou consideravelmente. Torcedores exigem explicações, jornalistas cobram transparência e patrocinadores pedem garantias de que situações semelhantes não se repetirão. O episódio de Jorginho se tornou um teste de credibilidade para quem comanda o futebol, e a forma como será conduzido pode definir o futuro da relação entre clubes e profissionais. Por fim, a repercussão da saída de Jorginho deixou claro que o futebol brasileiro vive um momento de transição. A frase "não me valorizam aqui" não é apenas uma despedida, é um manifesto que ecoa em diferentes camadas da sociedade. O futuro do esporte dependerá da capacidade das instituições de aprender com esse episódio e construir ambientes mais justos, transparentes e valorizadores. Caso contrário, novas crises continuarão a surgir, corroendo lentamente a confiança de torcedores e profissionais. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.